A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, ontem, no dia 28 de julho de 2024, teve um serviço de batismo ali na Igreja Batista Central de Campinas. Esse é o nome da igreja, Batista Central de Campinas, a IBCC, que fica, obviamente, em Campinas, ok? E lá, gente, se batizaram mais de 20 ICCBs, parece que 20 ou 22. Então, eu só vou falar mais de 20 para eu não errar aqui, ok? Mas ficou, acho que em torno disso, 20 e 22. Relativamente ao número de batizado total, que são de 30 pessoas aproximadamente, é muita gente que saíram da CCB, ok? Eu quero que você entenda isso, tá? De 30 batizados, 20 são oriundos da congregação. É muita gente vindo de uma única igreja, ok? Se fosse 3 ex-CCBs, 3 Testemunhos de Jeová, 3 Adventistas, não, é 20 ex-CCB. Isso mostra muito o tamanho do êxodo que está acontecendo na congregação cristã no Brasil e que muitos que defendem a CCB fingem não estar vendo isso. Mas o fingimento dessas pessoas não vai conseguir parar esse número de gente que está sendo. Ou seja, não adianta você ficar fingindo, porque o seu fingimento, tentar tampar essa verdade não muda fatos. Os fatos de que tem muita gente. Aí ele vai, mas batizou tanto no Brás, 3.000, não sei quanto, 20. Deixa de ser ignorante. A gente está mostrando uma única igreja. Uma única igreja. Quantas igrejas nesses mais de 5.000 municípios que existem nesse Brasil não deve estar acontecendo exatamente a mesma coisa? É isso que eu estou falando. Isso aqui é uma amostra. É uma amostra da proporcionalidade de ex-CCB sendo batizado em um total. Ou seja, você pega, eu vou dar um exemplo. Você tem aí 10 batizados, 8 está vindo da CCB. Ou seja, está acontecendo alguma coisa na congregação. Porque não é um número assim, dividido relativamente entre outras seitas. Ou seja, veio 3 CCBs, 3 Adventistas, 3 Mormons e assim por diante. Não. A proporção é muito maior dentro da congregação. Ou seja, isso demonstra, que está saindo muita gente, que o trabalho aqui das críticas está sendo efetivo, está fazendo efeito e assim por diante mais, E assim por diante, ok? Então, sim, tá? Esses números aqui apontam para muita coisa. Eu separei 3 trechos aqui, E depois mais 3 testemunhos desses mesmos trechos, só que mais completo. Eu separei 3 só para vocês terem uma ideia, tá? Do testemunho dessas pessoas. Porque aqui eles estão fazendo verdadeiramente a sua confissão de fé. Ou seja, antes de batizar, eles vão lá e dão testemunho de como eles foram alcançados pelo Evangelho. Isso sim é confissão de fé, ok? Bom, vamos lá. Eu vou soltar aqui para eu fazer algumas observações aqui com vocês, certo? Então, eu peguei trechos que eu achei muito interessante, gente. Pequeno, sabe? Eu não vou tomar seu tempo. Cada fala dessa aqui eu separei uns 20 segundos, 30 segundos, De 3 falas, E depois, mais no final desse vídeo, eu solto, então, esses mesmos testemunhos que eu pensei, eu coloco eles inteiro para vocês ouvirem tudo, ok? Mas eu separei alguns pontos para eu fazer uma abordagem aqui com vocês. Vamos lá, vamos ouvir. Esse aqui é um irmão ex-CCB. Vamos ouvir. Nasci em um lar religioso, onde fui membro assíduo e fervoroso da congregação cristã no Brasil, até o momento, o começo da pandemia. Por ser uma igreja exclusivista, aprendi ali doutrinas estranhas, sem ter noção de que poderiam estar divergentes da palavra de Deus. Porém, não questionava, porque tinha medo de estar pecando contra o Espírito Santo e perder a salvação. Fui batizado aos 12 anos, pois aprendi que para se salvar precisaria do batismo, fazer boas obras e andar conforme os padrões de santidade ditado pelo ministério daquela igreja e não praticar os pecados sexuais considerados como pecados de morte pela igreja. Pois você entendeu o que ele falou aqui? Que não questionava porque achava estar blasfemando contra o Espírito Santo. Isso aqui foi uma das maiores enganações que a CCB criou, dizendo que se você questionar a liderança, se você duvidar da pregação deles, que é duvidar da palavra, eles falam que você está duvidando da palavra. Não, estou duvidando do pregador e do que ele está dizendo. É blasfêmia contra o Espírito Santo. E também você
ele diz, né, que são ensinados a guardar aqueles preceitos, aquelas regras, aqueles monte de doutrinas daquela igreja para você ser salvo. Você vê que em nenhum momento eles dizem que são salvos pela fé. São salvos por Cristo, que é exatamente isso que a Bíblia exaustivamente fala. A Bíblia fala exatamente disso, que você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, eu coloquei logo esse testemunho, né, anterior a esse que está aparecendo aí agora. O irmão deixa claro, né, os pontos que mais lhe preocupou enquanto estava na congregação cristã no Brasil, e também ele aponta dizendo, eu era da congregação cristã no Brasil. Agora tem esse outro irmão aqui que eu acho interessante a fala dele, e eu quero que vocês prestem atenção junto comigo. Vamos lá. Desta forma, estava ferindo a doutrina da obra de Deus. Em um determinado dia, acompanhado de um casal de amigos, viemos de forma clandestina e escondidos conhecer a IBCC. Fomos muito bem recebidos e acolhidos pela querida Irmandade. Sou nascida... Eu não sei se vocês prestaram atenção. As pessoas acharam graças. Elas riram. Porque o absurdo da CCB é tão grande, é tão gritante, que quem é de fora e não conhece acha até engraçado porque de tão ridículo que é. O irmão falou a verdade. Ele foi visitar a igreja IBCC de forma clandestina e escondida. Porque na CCB tem os passapanistas da CCB que falam que não, que é livre nada, é livre uma pinóia para você visitar outras igrejas. Se você tiver ministério, você será removido do ministério. Você será removido. Eu duvido que os CCBanos podem sair por aí congregando em outras igrejas tranquilamente. Né? Congregando aqui e lá, visitar aquela outra igreja. Não pode. É mentira. É mentira desses homens. Então, o que o irmão falou ali, de forma sincera, o povo que estava atrás, você vê ele sorrindo ali, são gente que não conhece o mundo da CCB. Ele não sabe que a CCB é praticamente uma Coreia do Norte. Eles não sabem disso, ok? E aí o irmão foi sincero na carta dele, ele lendo ali, né, o testemunho dele, ele falou assim, olha, até que eu, mais um casal de irmãos, resolvemos ir de forma clandestina na igreja IBCC. E o povo riu. Ele riu porque, gente, aquele riso é um riso onde ele transmite algo absurdo. Né? Porque não é uma piada, eles não estão rindo de uma piada, eles estão rindo de um fato que está sendo contado ali, de tão absurdo que é, que você não tem outra reação a não ser rir daquilo. Ou seja, aonde eles estão, eles observam, isso é tão absurdo, cara, isso não tem nada a ver, que chega a ser cômico, né? E o irmão, não estou falando que as pessoas estavam rindo dele, não, eu estou falando das regras e dos ensinos da CB, e as pessoas não sabem o quanto esse irmão foi valente, vitorioso, porque existe uma guerra na mente dele travada através dos falsos ensinos que estão incutidos na cabeça. É o falso ensino que está na sua cabeça, meu irmão, que você está assistindo, que cria toda essa guerra dentro da sua cabeça. Isso não é de Deus, esses ensinamentos não são de Deus, não são verdadeiros. Você é livre, Cristo morreu por nós para nos dar liberdade para segui-lo. Ok? Aí vamos ouvir o testemunho dessa outra irmã, né? Segue aqui, vamos ver. Em um berço cristão, dentro de uma igreja extremamente legalista e exclusivista. A minha vida sempre... Dentro de uma igreja, ela nasceu num berço cristão, dentro de uma igreja extremamente legalista e exclusivista. Congregação Cristã no Brasil. Hoje, só quem realmente crê, irmão, em Cristo e se converte e sai dessa seita é que ele vai entender o quão cego ele era e o quão distante do evangelho ele estava. Você que está assistindo, você não tem ideia de como você está preso. Você só vai saber que você está preso quando você for liberto de verdade. Só que só Deus te liberta. Por isso, se você quer sair daí, ora, peça a Deus e Ele te dará liberdade. Né? Se Ele quiser, óbvio. Vamos ouvir. Foi pautada no cumprimento das regras e doutrinas daquela instituição. Desde pequena, fui ensinada que para ser salva, era necessário o cumprimento de todos aqueles conjuntos de ensinamento. Para ser salvo, precisava cumprir todos aqueles conjuntos de ensinamento. Tem que guardar a palavra, que eles chamam. Guardar a palavra é você andar nos ensinamentos dos anciãos, obedecer eles, nunca duvidar deles, da pregação deles, porque senão você está duvidando da palavra de Deus, irmão. Não, querido.
Palavra de Deus é escritura. O que aqueles homens falam lá é outra coisa. Aquilo lá não é palavra de Deus. Fica vendo, vamos ver. Aos 14 anos me batizei, e para manter a minha salvação, deveria manter as boas obras, através dos usos e costumes. Para manter a minha salvação, eu deveria manter as minhas boas obras, né? Vale lembrar, todos esses testemunhos que eu estou passando aqui, agora no final do vídeo, depois que eu falar, eles vão estar completos. E aí, na descrição, eu tenho esse culto completo, com outros testemunhos, outros que eu não coloquei aqui, porque eu não poderia trazer todos, senão iam ficar muito grande. E todos esses aqui passaram pelos nossos canais, né? Passaram para entender um pouco mais do buraco onde eles estavam inseridos e o quão distantes do evangelho eles estavam. Os canais aqui críticos que são pró-escritura, né? Vamos ver. Com a chegada da pandemia. Olha aqui essa irmã. E ela chegou até a mencionar o canal Caminho de Damasco do nosso irmão Fernando, né? Isso aqui é a prova. Tem uma outra irmã, que eu até esqueci de pegar um recorte, que é a Rayane, né? A Thaís Rayane, né? Ela esteve até nos nossos cultos online, nos nossos grupos, né? E graças a Deus está lá na igreja, né? Que prega Cristo de verdade, tá? E ela testemunhou também nesse dia de batismo aí. Ela também testemunhou, ela e o esposo. Vamos ouvir aqui essa. Os cultos passaram a ser transmitidos pelo YouTube, o qual entendeu que o conteúdo me agradava, assim me enviou outros pregadores, onde percebi o engano em que vivia, onde descobri que existe um Deus e um Jesus Cristo na Bíblia, coisa que eu não sabia, onde eu estava. Com isso, me pareceu estar despertando de um sono. Encontrei o Fernando, um youtuber, que tem um canal chamado Caminho de Damasco. Um dia eu consegui o celular dele, liguei e contei pra ele a minha história. A princípio eu achava que ele estava ficando louca. E ele, por telefone, me falou algumas coisas que me indicou essa igreja. Ele, não sendo daqui, me indicou essa igreja para eu vir conhecer a IBCC. Aqui é outro irmão, né? Outro irmão. Tem vários testemunhos, gente. Eu vou deixar o link aqui. Eu peço que teve um irmão que não conseguiu nem falar direito, de tanto que ele chorou, sentindo ali, né? Que o testemunho dele, né? É uma prova de que Deus o alcançou, né? O chamou à graça verdadeira. Agora sim, vocês foram chamados à graça que é Cristo, ok? Então eu convido vocês a ir lá na descrição desse vídeo depois e assistir esse culto da igreja IBCC, ok? Esse aqui é outro irmão, né? Mais um irmão. Vamos ouvir o testemunho dele, que também é bem interessante. Criado no lar cristão, e ao longo da minha vida, até junho de 2022, frequentamos outra instituição religiosa. Nessa instituição, fui ensinado que para ser salvo, deveria me batizar e praticar boas obras, que no último dia o Senhor pesaria essas obras para decidir se eu seria salvo ou não. Batizei-me aos 14 anos com a intenção de ser salvo. Na minha caminhada, não cometia pecados, mas sim faltas e erros, pois não tinha noção do pecado que cometia. Por isso, pedia perdão a Deus pelas faltas e pelos erros. Tá aí, o irmão pedindo falta pelos pecados e pelos erros, típico CCB, aprendeu isso lá, né? E salvação através de obras. Tenho que cumprir minhas boas obras para que eu seja salvo. Estou feliz, gente, de ver essas pessoas agora realmente servindo a Deus de verdade. Agora é que essas pessoas vão servir a Deus. Nunca serviram a Deus nisso aqui. Vocês serviram um clube. Isso aqui parece um clube de futebol. As pessoas defendem essa placa dessa igreja como se estivesse defendendo o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, né? É como se estivesse defendendo esses, porque para eles é isso. É só nós que somos salvos. Nós somos a graça, nós somos a obra de Deus, nós somos o povo eleito na terra, nós adoramos a Deus, nós temos ordem e decência, e não passa de só narrativas enganosas. Não tem escritura, não tem evangelho, não tem palavra de Deus nas pregações da congregação. O que sabe um pouquinho, usa esse pouquinho para colocar ainda mais engano nesse povo. Eu lamento por você que ainda está preso aí dentro. Peço que você clame a Deus e peça misericórdia, porque só Deus tira você daí. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Bom dia, amada igreja. Eu sou a Aline Graziella, tenho 32 anos, sou casada com Roger e somos pais da Isabela Vitória. Desde que nasci, a misericórdia de Deus tem me alcançado. Na minha jornada até este presente momento, o Senhor me sustentou e esteve guiando os meus passos.
Eu frequentei outra igreja junto com a minha mãe desde bebezinha. Aprendi sobre Deus, sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, e sobre o Espírito Santo, porém de uma forma legalista, com um fardo pesado e com um olhar humano. Com a idade de 18 anos, eu me batizei, porém com pouco entendimento que eu tinha naquela época. Meu batismo foi por imersão, porém o sentimento e o meu entendimento daquela época era bem confuso. Segui os ensinamentos e doutrinas daquela igreja, porém sempre com muitas dúvidas que não eram respondidas. Eu vivi um evangelho qual eu acreditava que as boas obras vinham do meu esforço e que eram recompensadas por Jesus Cristo com a salvação. Acreditava que meus pecados do dia a dia eram apenas erros e fraquezas. Me sentia como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Achava que eu tinha méritos e créditos com Deus por seguir a doutrina da igreja. Me sentia santa. Com 23 anos, eu me casei com o Roger, a qual foi uma preparação de Deus. Ele nos uniu para um propósito maior. Seguimos nossa vida nessa outra igreja e o amor de Deus foi sempre conosco, apesar do nosso pouco entendimento. Tudo começou a mudar em nossas vidas durante a pandemia. Eu fiquei grávida, a igreja ficou fechada e nós começamos a buscar a ler mais a Bíblia em casa. A minha filha nasceu e minha mãe, infelizmente, após 2 semanas do nascimento da minha filha, pegou Covid. E após 20 dias internada, veio a falecer. Nesse período, a minha fé se abalou. Não entendia porque Deus não ouviu as minhas orações, porque as profecias recebidas naquela igreja não se cumpriram. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia e no seu plano de salvação, não me desamparou. Diante de todo o caos que estava vivendo, meu esposo tomou a decisão de conhecer uma outra igreja, algo que foi bem difícil para mim aceitar. Passou os meses, eu indo na outra igreja e ele frequentando a IBCC. Estávamos divididos, e isso me entristecia. Conversando nós com um amigo, ele me disse: Aline, biblicamente você precisaria seguir o Roger, pois a mulher deve ser submissa ao seu marido. Aquilo mexeu comigo, me fez repensar. Porque em nenhum momento meu esposo me obrigou a nada, muito pelo contrário. Ele sempre agiu com muito amor e paciência comigo. E graças a Deus e a Jesus, o Espírito Santo usou-se também de uma outra amiga minha, que fez me reconhecer que eu já não fazia mais parte daquela outra igreja, que os meus pensamentos já eram outros, que o meu entendimento de graça já era outro, e que eu estava com muito medo. Diante de tudo, eu decidi vir conhecer a IBCC. Foi bem estranho no começo, mas fui recebida com tanto amor que comecei a vir mais vezes. Fiquei frequentando as 2 igrejas por um tempo, até que já não conseguia mais ir à outra igreja, porque as palavras lá pregadas já não faziam sentido para mim, pelo entendimento que estava adquirindo. Então decidi fazer a classe de batismo, mas sem a obrigação de me batizar, porque eu tinha receio, já que tinha batizado por imersão na outra igreja. Acreditava que seria um rebatismo. Porém, a cada classe, eu enxergava que precisava batizar, pois o meu batismo na outra igreja foi sem entendimento algum da graça de Jesus. Lendo Efésios 4:5, onde fala: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E conversando com o pastor Silas, o Espírito Santo trabalhou no meu coração e me fez entender da importância do batismo consciente, pois hoje eu entendo que sou uma pecadora e que sou salva pela graça de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, que não tem merecimento algum, mas a sua graça e o seu amor me alcançaram, pela sua infinita misericórdia, e que as boas obras são movidas por Ele, que tudo é somente por Ele e para Ele. E entendo que eu já vinha caminhando pela estrada do Senhor, porém de olhos vendados, e que hoje estou sem essas vendas, vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aproveito a oportunidade para confessar a todos a minha fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e expressar a minha vontade de batizar na IBCC, uma igreja bíblica e saudável, que nos recebeu com todo amor e paciência, e que tem nos ajudado a trilhar o caminho da verdade e da vida, através da Bíblia e dos ensinamentos cristocêntricos aqui pregados. Hoje, eu confio exclusivamente no sacrifício de Jesus, realizado na cruz em meu lugar, e creio que a salvação é obra exclusiva da graça de Jesus. Para concluir, escolhi 2 versículos, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, amada igreja. Graça e paz a todos. Eu sou o Roger, casado com a Aline, e juntos fomos abençoados com a linda Isabela. Nasci em um lar religioso, onde fui membro assíduo e fervoroso da congregação cristã no Brasil, até o momento, o começo da pandemia. Por ser uma igreja exclusivista, aprendi ali doutrinas estranhas, sem ter noção de que poderiam estar divergentes da palavra de Deus. Porém, não questionava, porque tinha medo de estar pecando contra o Espírito Santo e perder a salvação. Fui batizado aos 12 anos, pois aprendi que para se salvar precisaria do batismo, fazer boas obras e andar conforme os padrões de santidade ditado pelo ministério daquela igreja, e não praticar os pecados sexuais considerados como pecados de morte pela igreja. Vivi uma vida de farisaísmo, de orgulho pelas minhas obras, idolatria pela instituição. Defendíamos que ali era o caminho da salvação. Com isso, invalidava a obra de Cristo na cruz. Ser bem visto pelo que eu fazia me trazia muito orgulho, e jamais pensei que tudo isso eram pecados tão graves quanto os pecados sexuais. Mesmo vivendo esse falso evangelho, o amor de Deus e suas bênçãos temporais me acompanharam, desde minha infância. Porém, hoje, entendo que muitas vezes Deus quis me mostrar a sua verdade, mas por estar confortável no engano, sempre recusei a olhar para aquilo que Deus queria me mostrar. Até que com a vinda da pandemia, Deus permitiu que passasse por momentos psicologicamente difíceis, onde comecei a questionar todas as coisas que acreditava, principalmente palavras, promessas, revelações e profecias que não tinham sentido nem cumprimento, confirmações. Até que um dia, em profunda tristeza, orei a Deus e disse: Deus, se todo esse ensino ouvido a vida toda não é a tua verdade, me mostra a tua verdade. Por alguns dias recebi apenas um silêncio de Deus, até que senti uma enorme vontade de ler a Bíblia. Comecei a ler, parecia que estava lendo pela primeira vez. Era como um espelho me mostrando quão podre e longe de Deus eu vivi toda a minha vida.
Pela primeira vez entendi a verdadeira doutrina de Cristo nos Evangelhos quanto à salvação, em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome de gênito do Filho de Deus. As cartas de Paulo aos Romanos confirmou quão miserável pecador eu era, mas também entendi quão sublime foi o amor de Jesus por ter me dado a garantia eterna de salvação. Após ler essa carta em oração, confessei pela primeira vez ser pecador e entreguei a ele toda a minha vida. Finalmente, entendi que nenhuma instituição terrena era proprietária da salvação ou caminho para isso, mas Jesus era o único caminho. E como está escrito em Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, e que até mesmo minhas boas obras não eram frutos meus, conforme está escrito em Efésios 2:8, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Diante disso, me vi na necessidade de buscar uma comunidade onde realmente a verdade bíblica fosse pregada. E a primeira que conheci pessoalmente foi a EBCC. E pude provar o que era um culto cristocêntrico, onde irmãos pecadores humildemente se apresentavam para adorar a Deus. Deixar a igreja anterior não foi uma decisão fácil. Inicialmente, minha esposa disse que não me acompanharia, mas com a Palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, alguns meses depois ela começou a me acompanhar. Frequentando os cultos e o IBC aos domingos, logo ela também entendeu o quão distante estamos da Palavra de Deus. Iniciamos a classe de novos membros e hoje, perante essa amada igreja na presença de Deus, confesso publicamente que Jesus é o meu Senhor e Salvador, que é o primeiro da ressurreição e o único intercessor entre Deus e os homens. Com alegria serei batizado, conforme a Palavra de Deus, em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agradeço aos amados pastores, líderes e membros da EBCC, que nos acolheram com tanto amor, paciência em esclarecer nossas dúvidas, não colocando em posições humanas, mas nos recebendo com tanto amor. Aliás, temos provado aqui o que realmente é o amor fraternal. Termino com alguns versos que sempre gosto de meditar. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu algo para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Eu sei que não é fácil para muitos de vocês, para mim não é, mas tenta gravar o nome desses irmãos. Tenta se aproximar deles. Roger, Aline e Isabela. Isabela. Então diz assim, Roger, Aline e Isabela. Fala assim. Bom dia, amada igreja. Eu sou Claudemiro, esposa da Daniela, pai do Vitor, de 8 anos, e Maria Luísa, 6 anos. Louva a Deus através do seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela sua obra de salvação, em que pagou os nossos pecados através da cruz. Pelo seu sangue derramado, ele nos concedeu o perdão. Nasci e fui criado em um lar cristão, e ao longo da minha vida, até junho de 2022, frequentamos outra instituição religiosa. Nessa instituição, fui ensinado que para ser salvo, deveria me batizar e praticar boas obras, que no último dia, o Senhor pesaria essas obras para decidir se eu seria salvo ou não. Batizei-me aos 14 anos, com a intenção de ser salvo. Na minha caminhada, não cometia pecados, mas sim faltas e erros, pois não tinha noção do pecado que cometia. Por isso, perdia perdão a Deus pelas faltas e pelos erros. Não tinha conhecimento profundo da Bíblia, pois éramos ensinados que não deveríamos estudá-la, mas sim fazer uma leitura aleatória. Fui advertido que muitos que seguiram pelo caminho do estudo acabaram enlouquecendo ou pecando, porque a palavra de Deus deveria vir através da pregação do púlpito. Como estava sempre envolvido com as atividades da igreja, como manutenção e construções, achava que estava servindo e agradando a Deus. Com o advento da pandemia, o Evangelho genuíno chegou em nossas vidas, através de lives e cultos online, estudo bíblico, e através também do YouTube, que levou nós à pregação do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebi que muitos dos aprendizados e crenças que eu tinha não condiziam com os estudos da Bíblia que fazíamos. O Evangelho sempre nos confrontava com nossos pecados. Já não concordava com muitas regras e doutrinas criadas pelo homem dentro daquela instituição, mas tinha medo de sair e procurar uma igreja saudável, que pregasse o Evangelho. Fui advertido que se saísse, o Senhor poderia pesar a mão e eu acabaria pecando. Até que em um culto fomos expostos e percebi que ali já não era mais o nosso lugar. Já estava frequentando a IBCC, pelo qual rendo graças a Deus por esta amada igreja, que nos recebeu de braços abertos e nos acolheu em um momento tão importante de nossas vidas. Com as pregações, tive o entendimento de que não temos mérito algum para alcançar a salvação. Como está escrito em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje tenho certeza da minha salvação. Creio por fé, como está escrito em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Faço minha confissão de fé perante todo vós, através da graça que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para ser um salvo e ter a vida eterna no céu, junto com todos vós. Meu verso é Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé a igreja. Vontade. Eu sou a Marilene, como ele acabou de dizer, Mari, que fica mais curtinho. Né? Então, essa é a minha filha, a Adriele. Eu hoje vou apresentar aqui o meu testemunho breve, simples, mas sempre saiu do meu coração. Imagina, põe o microfone um pouco mais perto, isso. Eu estou com um probleminha na garganta. Então, eu quero começar agradecendo a Deus por haver tirado as escamas dos meus olhos e me tem dado a graça de alcançar a salvação por Jesus Cristo, que hoje sei que é o único e suficiente Salvador. Antes de conhecer o Senhor, eu cria que a salvação seria por minhas obras. Obedecia cegamente às doutrinas impostas pela denominação a qual eu estive por 27 anos. Com a chegada da pandemia, os cultos passaram a ser transmitidos pelo YouTube, o qual entendeu que o conteúdo me agradava, assim me enviou outros pregadores, onde percebi o engano em que vivia, onde descobri que existe um Deus e um Jesus Cristo na Bíblia, coisa que eu não sabia, onde eu estava. Com isso, me pareceu estar despertando de um sono. Encontrei o Fernando, um youtuber, e tem um canal chamado Caminho de Damasco. Um dia eu consegui o celular dele, liguei e contei para ele a minha história. A princípio eu achava que eu estava ficando louca. E ele, por telefone, me falou algumas coisas que me indicou essa igreja. Ele, não sendo daqui, me indicou essa igreja para eu vir conhecer, a IBCC. Confesso que vim com receio de encontrar a mesma pregação que já conhecia. Porém, ao terminar o culto, saí feliz, não por haver recebido promessas, mas sim por saber sobre as verdades do Evangelho. Hoje, eu glorifico a Deus por sua infinita bondade em minha vida. Estou aprendendo e tenho o desejo de continuar participando dos cursos aqui oferecidos. O versículo que abriu os meus olhos, Efésios 2, 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós praticarmos. Neste dia, torno pública a minha fé e agradecimento a Cristo Jesus, que sofreu a dura e humilhante morte na cruz, carregando ali os meus pecados, para que através da sua ressurreição estejamos livres da ira do pecado. Amém. Mari, bem-vindo, Mari. Bom dia, amada igreja. Meu nome é Sara Carolina, esposa do Rogério. Junto nós temos uma filha de 22 anos. Agradeço a Deus pela minha salvação, pois Ele me lavou e purificou no sangue do seu unigênito Filho derramado na cruz do Calvário. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Quando buscarmos saciar nossa sede, indo até Jesus, nunca mais teremos sede. Sou nascida em um berço cristão, dentro de uma igreja extremamente legalista e exclusivista. A minha vida sempre foi pautada no cumprimento das regras e doutrinas daquela instituição. Desde pequena, fui ensinada que para ser salva era necessário o cumprimento de todos aqueles conjuntos de ensinamentos. Aos 14 anos me batizei e para manter a minha salvação, deveria manter as boas obras, através dos usos e costumes. Quando falhava na observância dessas ordenanças, sentia grande peso e tristeza, pois achava que poderia perder a salvação e questionava a minha conduta. De fato, eu não era uma cristã convertida e não conhecia o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, eu era uma religiosa extremamente legalista. Eu nunca imaginei que isso iria mudar, mas foi na pandemia que tudo radicalmente na minha vida mudou. Com o fechamento das igrejas e com os cultos em transmissões online, o meu esposo foi o condutor na qual o Espírito Santo o alcançou, de modo que aos poucos também começou a trabalhar em mim, através das pregações do Evangelho genuíno. Quando ele assistia os cultos pela internet, muitas vezes no meu íntimo, eu questionava e relutava se estaria correto, visto que as pregações eram totalmente diferentes daquilo a qual sempre vivenciei.
Quando eu ouvi os versículos de Efésios 2, de 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso me impactou profundamente e me fez refletir. Após essa descoberta, e para minha alegria, percebi que as respostas para os meus questionamentos sempre estiveram dentro da minha casa, através das Sagradas Escrituras. Foi quando o Espírito Santo arrancou as escamas dos meus olhos, me despertou e colocou dentro de mim a sede pela palavra de Deus. Até que um determinado dia recebi o convite do meu esposo para conhecer a IBCC. Em primeiro momento não aceitei e disse que não viria, tendo em vista que tinha receio em visitar outras igrejas, pois a vida toda fui ensinada que não poderíamos participar de cultos de outras instituições religiosas, bem como tinha receio em magoar os meus pais. Mas o meu íntimo almejava esse encontro. Foi quando o Espírito Santo, de maneira especial, iluminou os caminhos através da minha filha, que manifestou dizendo que gostaria de conhecer. Senti envergonhada pela minha atitude e reconsiderei o convite, mas com uma condição: eu vou com você, somente desta vez para te agradar. Saiba que não sairei da igreja onde nasci e cresci. Louvo a Deus que ao chegar aqui fui tocada pelo amor fraternal entre a Irmandade, e principalmente pela mensagem do Evangelho genuíno. Saímos daqui impactados e regozijados por tudo que ouvimos naquela noite. Confesso à igreja que a minha conversão a Cristo ocorreu naquela noite. Ao retornar em meu lar, prostrei diante de Deus em arrependimento e pedi perdão por todos os meus pecados. A quão pecador e miserável sou diante de sua presença, que somente pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário tem o poder para me salvar, justificar e santificar, e que minha salvação é eterna, um dom de Deus, obra da sua maravilhosa graça, que jamais perderei. Os versículos que me impactaram são: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30. Portanto, faço aqui a minha confissão de fé. Serei batizada nesta igreja após crer na graça redentora de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e que Ele é meu único e suficiente Salvador. Amém. Bom dia, amada igreja. Me chamo Rogério, sou casado com a Sara Carolina. Juntos, nós temos uma filha de 22 anos de idade. Agradeço a Deus pela rica oportunidade, a qual, diante da igreja, faço a minha confissão de fé. Pois, onde abundou o pecado em minha vida, superabundou a graça. Hoje, compreendo que o homem é salvo somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, através da sua magnífica e redentora obra consumada na cruz. Pois é o poder de Deus para a salvação. É impossível eu ser salvo pelas minhas próprias obras, uma vez que elas estão manchadas pelos meus pecados. É somente pela misericórdia e a graça de Deus Altíssimo. Sou nascido em um berço cristão, sendo a terceira geração dentro de uma igreja extremamente legalista e exclusivista, onde me tornei um crente institucional. Embora nascido ali dentro, eu não era um cristão convertido ao Evangelho genuíno. Não conhecia o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecia somente os dogmas, os costumes, quem foi o missionário fundador. Ou seja, conhecia a história institucional daquela denominação. Eu era um religioso legalista. Amava cumprir todos aqueles ensinamentos e rituais. Achava que seria salvo ao cumpri-los. Mesmo assim, pairava sobre mim várias questões abertas sem respostas. Diante das lacunas, comecei de maneira ainda tímida e escondida a buscar respostas para as minhas dúvidas, através das Sagradas Escrituras, bem como através de pregações na internet de vários pastores. Foi durante a pandemia, num momento muito difícil e dolorido na minha vida, com a perda do meu pai, que o Espírito Santo me alcançou, revelou o meu Salvador Jesus Cristo e a sua maravilhosa e magnífica obra de redenção realizada na cruz do Calvário. Em seguida, tomei conhecimento de um grupo de irmãos que estavam congregando aqui na IBCC. Comecei então a assistir os cultos online. Foi quando eu ouvi a mensagem pura e genuína do Evangelho sendo pregada, como nunca tinha ouvido antes. Logo, nasceu o desejo em conhecer e congregar fisicamente com os irmãos, mas tinha receio, pois a vida toda fui ensinado que não deveríamos participar de cultos de outras instituições religiosas, pois desta forma estava ferindo a doutrina da obra de Deus.
Em um determinado dia, acompanhado de um casal de amigos, viemos de forma clandestina e escondidos conhecer a IBCC. Fomos muito bem recebidos e acolhidos pela querida Irmandade. Naquela noite, o Espírito Santo falou grandemente comigo, através do sermão pregado. Durante a semana, tive que conquistar e convencer a minha esposa a vir comigo no culto seguinte. Ela aceitou, mas com uma condição, entre aspas, eu vou com você somente desta vez para te agradar. Saiba que não sairei da igreja onde eu nasci e cresci, fecho aspas. Louvo a Deus que ao chegar aqui, ela também foi tocada pelo mesmo amor fraternal entre a Irmandade e principalmente pela mensagem do Evangelho. Saímos daqui impactados e regozijados por tudo o que ouvimos naquela noite. Mesmo assim, tentei continuar a frequentar a antiga denominação. Mas, infelizmente, ficou cada vez mais difícil, pois a cada culto era uma tortura. As pregações destoavam muito da Bíblia. Então decidimos desligar-se e fazer parte desta família de Cristo. A cada culto que aqui participávamos, éramos alimentados espiritualmente pela palavra de Deus. Isto é, o Evangelho me quebrantava por dentro e me constrangia, revelava as minhas fragilidades e mazelas espirituais, a minha condição perante Deus, sendo um pecador miserável, como eu estava distante e destituído da sua glória. A partir de então, compreendi que fui salvo, convertido e justificado pelo Evangelho de Cristo Jesus, de modo que a justificação do pecador é pela graça, que é a fonte da salvação, sendo um favor que o homem não merece. A graça de Deus chega até nós gratuitamente, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, que Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e a sua tolerância. Isto é, a salvação é pela misericórdia de Deus, pela sua grande benevolência. Diferença disto, ninguém pode ser salvo, pois não há obra diante de Deus que justifique a salvação de alguém. Os versículos que me impactaram são: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, versículo 6. Pois são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, de 8 a 10. Para concluir, nada supera o amor e a misericórdia de Deus em salvar um pobre e miserável pecador como eu. Nada supera o amor e a misericórdia de Deus, pois não habita em mim nada que possa satisfazê-lo. De fato, Deus salvou um miserável pecador como eu. Portanto, faço aqui a minha confissão de fé. Serei batizado nesta igreja após crer na graça redentora de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o meu único suficiente Salvador. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Rogério. Estamos chegando ao fim, gente.